Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um assunto novo aqui no canal Mais Matemática e esse assunto é o logaritmo. Pessoal, por experiência, eu sei que muitos alunos têm dificuldade e também não gostam acerca desse assunto logaritmo. Mas assim, acompanhe essa aula e todas as outras que virão aí na sequência e eu tenho absoluta certeza que você terá um aprendizado bem eficiente desde o básico até o avançado. Isso vai dar um suporte para você aí na escola, no vestibular, no Enem e aonde você precisar desse conteúdo aqui. Beleza? Olha só, pessoal, inscreva-se no canal. Dessa forma, você inscrito no canal, você irá poder acompanhar a sequência correta das aulas e também, pessoal, você poderá ficar por dentro de todas as atualizações que acontecem semanalmente aí no canal. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, pessoal, logaritmo diz o seguinte, no estudo das equações exponenciais, tá? Estudo que a gente viu aí nas aulas anteriores, tá? Tratamos de casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base, tá? Então, essa era a ideia lá na resolução de equações exponenciais. Veja o seguinte, ó. Aqui no item A, por exemplo, nós temos aqui uma equação, tá? E nós temos a nossa incógnita localizada aqui no expoente. Então, nós devemos saber o seguinte, o 2 elevado a qual valor de x, o resultado é 8. A gente sabe que o resultado é 3, né? Mas como é que a gente resolve isso daqui? Olha só, o 2 elevado ao expoente x, isso aqui é igual. Este 8 aqui, ó, a gente fatora ele. E a gente descobre, então, que o 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 3. Pessoal, nesse momento, nós temos aqui uma igualdade de potências, e essas duas potências, elas possuem a mesma base. Então, dessa forma, nós apenas prestamos atenção aqui nos seus expoentes, tá? E igualamos eles. Ou seja, nesse caso, o x é igual a 3. Então, dessa maneira aqui, ó, nós resolvíamos as equações exponenciais. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O 3 elevado na x, isso aqui é igual a 1 sobre 81. Vamos começar com esse 81 aqui, ó. Olha só. O 81 fatorando ele, o que acontece? Ó, passa um tracinho aqui, ó, e começa dividindo pelo 3. 81 dividido por 3, o resultado é 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, o resultado é 1. Ou seja, isso significa que esse 81 aqui, ó, é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente. Olha só, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 3 elevado ao expoente 4. Tudo bem? Então, nessa equação exponencial, nós vamos ter que o 3 elevado ao expoente x, isso aqui é igual a 1 sobre o 81, que é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 4. Agora, nesse caso aqui, ó, o que nós fazíamos? Nós vamos pegar esse 3 elevado ao expoente 4 e vamos passá-lo para o numerador. Tá? Lembra o que acontece? É o seguinte, ó, 3 elevado ao expoente x. Quando nós passamos aqui o denominador para o numerador, nós teremos a troca do sinal do expoente, ou seja, era 3 elevado na 4, nós vamos ter agora 3 elevado ao expoente menos 4. Reparem que nesse momento nós temos novamente uma igualdade de potências e essas potências possuem a mesma base, que nesse caso é o 3. Então, nós apenas vamos igualar os seus expoentes e nessa equação nós vamos ter, então, que o x, o resultado é menos o 4, ok? Então, pessoal, nessas duas equações exponenciais, nós conseguimos ali, ó, igualar as bases, tá? E trabalhamos assim apenas com as potências. Então, encontramos ali os dois resultados. Isso tudo nós já vimos aí em aulas anteriores ali em equações exponenciais. Beleza? Aí eu te pergunto o seguinte, e quando nós não conseguirmos igualar ali as bases para trabalhar apenas com os expoentes? E aí, pessoal? Vem comigo aqui, ó, e acompanhe o raciocínio. Olha só. Então, pessoal, olha só o que nós temos aqui, ó. E como resolver a seguinte equação? Olha só, aqui nós temos o 2 elevado ao expoente x e o resultado aqui é 3. Pensa comigo, olha só. Se o x for exatamente igual a 1, isso aqui, pessoal, será o seguinte, ó. O 2 elevado ao expoente x, ou seja, 1, isso aqui é quanto? 2 elevado ao expoente 1, o resultado é 2. Olha só, esse resultado 2 aqui, ó, ficou menor
do que o resultado 3. Agora, pessoal, se nós pegarmos, por exemplo, o x e igualarmos ao 2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o 2 elevado ao x, ou seja, ao expoente 2, concorda comigo que o resultado será 4? Ou seja, esse valor 4 aqui ó, acaba sendo maior do que o valor 3 ali. Então, pessoal, utilizando esse raciocínio, a gente consegue concluir que o x é um valor que está entre o 1 e o 2. Olha só, pessoal, o x aqui, ó, esse sinal tem a boquinha aberta aqui, né? Então, significa que o x ó, ele é maior do que o 1. Agora, do outro lado, ó, o x aqui ó, tem a boquinha fechada aqui, ou seja, o x ele acaba sendo menor do que o 2. Ou seja, o x está entre o 1 e o 2. Então, pessoal, repararam o seguinte? Nesse caso aí, ó, a gente não conseguiu igualar as bases, mas a gente chegou a uma conclusão que o valor do x está entre o 1 e o 2. Agora, qual é esse valor exatamente entre o 1 e o 2? Aí, pessoal, que vai entrar o estudo dos logaritmos. O logaritmo, dentre outras finalidades, ele ajuda muito a resolver esse tipo de equação, onde não é possível ali nós igualarmos as bases. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, a fim de que possamos resolver esses e outros problemas, vamos iniciar agora o estudo dos logaritmos. Beleza, pessoal? Desce comigo aqui, ó. E acompanha, arregale bem os olhos aí, ó, tá? Que isso aqui é bastante importante nesse início, tá? Vem comigo. Temos aqui, ó, a definição, ela diz o seguinte, ó. Sejam A e B, tá? Vou fazer bem devagarinho para que você entenda tudo isso daqui, tá? Números reais, olha só, são números reais e positivos, tá? Com um A diferente de 1. Pessoal, vamos fazer isso aqui, ó. Bem devagarinho para que você entenda, já que essa parte inicial ela é crucial para o seu entendimento de logaritmo, tá? Vamos imaginar aqui duas retas, tá? Essas duas retas representam o conjunto dos números reais, tá? Então, são duas retas reais. A primeira, eu vou representar aqui os valores do A e a segunda, eu vou representar aqui os valores do B, ok? Olha só, o A e o B são números reais e eles são positivos, tá? Então, vamos pensar assim, ó. O A aqui, ó, sendo um valor positivo, ele deve ser maior do que zero, tá? Pessoal, o zero não é positivo, tá? O zero é um elemento neutro ali, ó. Abaixo de zero nós temos os negativos e acima de zero nós temos os positivos. Então, o A e o B aqui, ó, vamos botar aqui a bolinha aberta no zero e vai daqui até o mais infinito. Isso tanto para o valor A como para o valor B. Tudo bem? Agora, o seguinte, ó, preste atenção. Nós temos uma restrição aqui ó, em relação ao valor A. O A ele deve ser diferente de 1. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar mais ou menos aqui assim, ó. Uma bolinha aberta no A. Aqui assim, ó. Bolinha aberta no A. E aqui vamos colocar o valor 1. Ou seja, o A, pessoal, e o B são valores positivos, só que o A ainda tem essa restrição aqui, ó. O A ele não pode ser o 1, ok? Então, pessoal, nesse momento, nem expliquei ainda o que é o A e o que é o B. Eu já vou chegar lá. Mas é o seguinte, o A e o B, os dois, eles são valores positivos, só que o A ele não pode ser igual a 1. O B sem problema nenhum, tá? Ele pode ser igual a 1 tranquilamente, beleza? Agora, Ferreto, o que é o A e o que é o B? Vem comigo aqui, ó. Vamos ver agora, pessoal, a nomenclatura, ou seja, vamos ver o que é o A e o B. Aqui nós temos o logaritmo, ó, pessoal, a gente escreve log, nós temos o A um pouquinho mais embaixo aqui e o B um pouco mais à frente aqui, beleza? Este A aqui, pessoal, olha só, grava ali, ó, isso aqui nós chamamos de base, tudo bem? Enquanto que o B aqui, ó, a gente chama ele de logaritmando. Tá? Um nome bem estranho, mas é logaritmando, tá? E esse x aqui, ó, pessoal, ele é o logaritmo em si. Ou seja, escreva lá, ó, ele é o logaritmo, tá? Beleza? Pessoal, cuidado aqui, ó.
Tem livros que colocam a letra B como sendo a base, o A como sendo logaritmando, o M como sendo logaritmando. Isso não importa, tá? O que eu quero que você entenda é que a base é aquele valor que está mais embaixo e a base deve ser o quê, pessoal? Maior do que zero, ou seja, positivo e também diferente de 1. O logaritmando é um valor que está mais na frente, tá? Esse logaritmando deve ser o quê? Apenas maior do que zero, ou seja, positivo. E o valor dessa operação, que eu já vou explicar como é que a gente faz, o valor dessa operação é o valor x ali, ó. E esse x é o resultado, que no caso é o próprio logaritmo. Pessoal, a operação que eu vou explicar daqui a pouquinho, ela se chama logaritmação, tá? Não precisa decorar isso daí, mas o valor, ou seja, o resultado, logaritmo, é simplesmente o resultado dessa operação. Beleza? Vem aqui, ó. Tá, Ferreto, e como é que funciona essa operação que você acabou de comentar? Pessoal, olha para mim aqui, olha só. Nós temos aqui, ó, olha como é que se fala, log de B na base A, tá? O resultado log de B na base A é esse valor x. Lembra que esse valor x é o quê? É o nosso logaritmo, beleza? Agora, como é que funciona essa operação aqui, ó? Pessoal, isso daqui, ó, se transforma em A elevado ao expoente x, e tudo isso daqui é igual a B. Ferreto, como é que eu passo daqui para o resultado de lá? Como é que eu faço isso daqui? Tá? Isso aí que eu vou explicar para você. Olha só. Você pega esse valor aqui, ó, que é a base, tá? E essa base, ela faz essa voltinha aqui, ó. Ela vem, pega o valor do x como expoente, tá? E o resultado é esse valor aqui, ó, que é o logaritmando. Então, olha só. O A elevado ao expoente x, nós temos aqui, tá? Isso daqui se transformou exatamente no valor B que nós temos aqui. Tudo bem? Olha um exemplo aqui, ó. Imagine, por exemplo, o log de 3 na base 2, isso aqui sendo igual a x, ok? Como é que a gente faz mesmo? Olha só, nós pegamos o 2, que é a base, tá? Essa base será elevada ao expoente x e o resultado aqui é o 3. Beleza? Vamos escrever isso daqui, ó. Olha só, o 2 elevado ao expoente x, então, né, ó, 2 elevado ao expoente x, isso daqui é igual ao logaritmando, que é o 3, ok? Pessoal, essa logaritmação, ou seja, essa operação do logaritmo, essa voltinha aí, ó, é bem tranquila, tá? A gente vai fazer bastante isso daqui, desde essa aula até a última aula em relação ao logaritmo, tá? Então, simplesmente pega a base, tá? Essa base terá o logaritmo como seu expoente e o resultado será o logaritmando. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó, e vamos ver, pessoal, algumas observações. Olha só, primeira observação. De acordo com as restrições, que restrições, Ferreto? Em relação à nossa base, lembra que a nossa base ela deve ser maior do que zero e também diferente de 1. Em relação ao logaritmando, ele deve ser apenas um valor maior do que zero, ok? Olha só, devido a essas restrições, não são definidos, por exemplo, vem comigo aqui ó, no item A. Olha só, nesse log aqui, ó, nós temos a base valendo 3. Pessoal, base valendo 3 é uma base positiva e diferente de 1, então aqui tudo bem. O problema está aqui no nosso logaritmando. Olha só, logaritmando é um valor menos 27. Lembra que o logaritmando ele deve ser o quê, pessoal? Um valor maior do que zero, ok? Aqui no item B, novamente, nós temos a base tranquilamente correta. Olha só, a base é um valor positivo, porém, o nosso logaritmando aqui está sendo representado pelo valor zero. E como nós vimos, o logaritmando B deve ser um valor positivo. Beleza? Agora, em relação ao item C, o que está correto aqui ó, é o logaritmando. O logaritmando está um valor maior do que zero, porém, a base aqui ó, está um valor zero. Isso aqui não pode acontecer justamente porque a nossa base deve ser o quê, pessoal? Maior do que zero e também diferente de 1, tá? Então, isso aqui não pode acontecer. Nesse outro caso, no item D, nós temos aqui o nosso logaritmando valendo 16. É um valor positivo, então sem problema algum. Porém, a nossa base, olha só, está sendo representada pelo valor menos 2. Isso daqui ó, não pode acontecer justamente porque a nossa base ela deve ser o quê? Olha só, a gente repete bastante vezes, tá? Para que o aluno aprenda bastante. Olha só, o A deve ser maior do que zero
e também diferente de 1. Essa é a nossa base. Agora, aqui na letra E, tranquilamente, aqui o logaritmando, 7 é um valor maior do que 0. Agora, olha só, a base aqui, ó, embora seja um valor maior do que 0, ela está sendo representada pelo número 1. E isso aqui não pode acontecer justamente por quê? Porque a base ela deve ser maior do que 0. E aqui, ó, pessoal, ela não pode ser igual a 1. E aqui nós temos igual a 1, então isso aqui não pode acontecer. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira observação. A nossa segunda observação é a seguinte, ó. Sistema de logaritmos decimais. O que são logaritmos decimais, Ferreto? Olha só. Quando a base, olha só, quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Como assim? Olha aqui, pessoal, olha só, nós temos o log de 2 na base 10. Vou repetir, olha só. Log de 2 na base 10. Quando a base aqui é 10, nós temos o logaritmo decimal, tá, pessoal? E aí, quando a base é logaritmo decimal, ou seja, 10, a gente pode omiti-la. Reparem que aqui assim, ó, nem aparece o valor 10. Então, log de 2 apenas assim, ó, sem aparecer nada na base, isso aqui é um logaritmo decimal, ou seja, um log de 2 na base 10. Por exemplo, ó, se nós escrevermos log de 5, isso aqui é a mesma coisa que o log de 5 na base 10, tá? Então, tanto faz você escrever ou não. Claro que aparece muito mais vezes dessa maneira aqui, tá, pessoal? Logaritmos decimais, pessoal, são os logaritmos, então, que a gente mais vai utilizar daqui em diante, tá? São os que mais aparecem e o que facilitam bastante os cálculos aí em relação aos logaritmos. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos ver agora a nossa terceira observação, que diz o seguinte. Sistema de logaritmos neperianos, pessoal, neperianos, tá? Ou simplesmente logaritmos naturais. Pessoal, aquela palavra ali, neperiano, ela é uma homenagem a um matemático escocês chamado John Napier, que foi o primeiro matemático a publicar um trabalho sobre logaritmos. Beleza? Vem aqui, ó. Quando a base do logaritmo for e, pessoal, o que é o e aqui mesmo? O e tem esse valor aqui, ó, 2,71828 e por aí vai, ou seja, esse número e, pessoal, é um número irracional, tá? Esse número e, pessoal, é conhecido também como número de Euler, ou simplesmente o Euler, né, como a gente está acostumado a chamar aí, beleza? E este valor e, pessoal, que é o número de Euler, muito importante que você memorize ele está muito ligado ali, ó, a logaritmo natural. Isso porque diversos fenômenos naturais, eles podem ser descritos através de uma lei exponencial, onde a base dessa lei exponencial é esse valor e que está aí. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, quando nós tivermos logaritmo de um número e esse logaritmo estiver na base e, o que nós temos aqui, ó, é um logaritmo natural que ele pode ser simplesmente escrito assim, ó, abreviado, ln, logaritmo natural, tá? Ou seja, do mesmo valor x que está aqui. Então, logaritmo natural é um logaritmo onde a sua base, ó, é o próprio valor e, que é o número de Euler, ok? Então, pessoal, por exemplo, logaritmo natural de 5. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que log de 5 na base i, ok? Certo, então, pessoal, essa foi apenas a aula introdutória de logaritmos. Nós vimos ali a parte de nomenclatura, vimos as restrições em relação ao logaritmando em relação à base. E a próxima aula nós vamos tratar da operação da logaritmação, tá? Vamos operar alguns logaritmos bem simples e progredindo até os exercícios mais avançados. Beleza, pessoal? Espero que tenha te ajudado muito nessa primeira aula. Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço e até mais.